Boa noite! Hoje o Papo Reto vem com um assunto perigoso: drogas. E você, sabe o que é sobre isso? São chamadas drogas todas as substâncias fabricadas em um laboratório, seja para uso como medicamento ou como alucinógeno. Estou aqui hoje com convidados muito especiais: Marci, soldado Moro, e Tiago, enfermeiro, que vão hoje contar um pouquinho sobre a experiência deles com pacientes e com usuários, né? Boa noite, Marci. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite. Nos contem um pouquinho, como é que é essa experiência de trabalhar com pessoas usuárias? Então, desde 2006, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa unidade específica de saúde mental, uma unidade de internação, né? Onde a gente atendia não só pacientes dependentes químicos, mas também pessoas com doença mental. Então, mais assim, focando na parte de dependência química mesmo, em 2006 a gente tinha uma demanda em Guarapuava pequena comparada com o que a gente tem hoje, né? Para pacientes com dependência de crack, de cocaína, de substâncias entorpecentes. Mais pesadas. Mais pesadas. A gente tinha uma procura muito maior, aqueles pacientes mais idosos, assim, que eram alcoolistas. Exatamente. Na parte feminina a gente tinha uma procura um pouco maior, mas pouca procura, mas assim, pacientes que eram dependentes de medicamentos, como você falou, geralmente os calmantes, medicamentos para dormir, né, ansiolíticos e assim por diante. Até medicamentos para emagrecer, também, né, as anfetaminas e tudo exatamente, mais. mas uma procura pequena. Então o que a gente observou trabalhando em hospital é que de 2006 para cá houve um crescimento, né, muito grande. Então a procura, no hospital a gente chega a ter diariamente famílias ligando, tentando conseguir uma vaga para internar, né, os pacientes, os filhos, os irmãos, sendo que já estão desesperados, já estão numa situação bem complicada, onde já roubaram coisas da casa, já ameaçaram, já estão praticando delitos e tudo mais. Então no hospital já chega para a gente como sendo um dos últimos recursos para tentar tratar, né, esse problema. Então, o que eu posso contar é que teve esse crescimento. A gente vê assim um perfil jovem, né, geralmente adolescentes, né. No hospital a gente interna apenas maiores de idade, mas existe também essa demanda por menores de idade também, né, mas geralmente um perfil de jovens que são hoje dependentes de cocaína e derivados, né, o crack e assim por diante. Também existe e mantém a dependência por álcool, né? Mas é um perfil já mais adulto, mais pessoas assim na faixa de 50 anos para cima. Entendo. Marci, você, como é que você vê essa demanda dessas pessoas? Você trabalha com patrulha escolar, né? Isso, no batalhão de patrulha escolar. A gente atende principalmente os colégios estaduais, que é onde estão os adolescentes. Então a gente combate, né, tenta prevenir a violência e o uso de drogas, né, ou pessoas oferecendo drogas para os adolescentes é uma violência, né? E a gente não tem uma estatística no momento, não posso. Do município. Então a gente sempre está tentando, junto com os colégios, a parte da educação, junto com os pais, tentar prevenir, porque depois que o jovem começa a usar drogas, daí é difícil. Fica muito mais difícil. Eles tendem a abandonar o colégio, a escola, para seguir esse caminho. Quais são os efeitos da droga no organismo do ser humano, Tiago? A droga, de modo geral, essas drogas entorpecentes, elas causam uma sensação muito prazerosa, né? Os usuários descrevem uma sensação de poder. Até porque ninguém usaria se fosse tão ruim. Exatamente, né? Então, o jovem, a pessoa que usa, ele sente essa sensação de poder, sensação de prazer por um período curto de tempo, né? O que eles descrevem? Quando passa o efeito da droga, que demora alguns minutos às vezes para passar, ele se sente muito pior do que ele estava antes de usar, né? Não é que ele volta ao estado original, ele se sente muito pior e isso leva ele a se sentir mal, a ter aquela vergonha muitas vezes de ter usado e tudo mais. Por esse motivo, em algumas drogas ele acaba usando novamente, até para evitar, né, que esteja essa sensação. E isso leva a um ciclo vicioso onde a pessoa não consegue sair. Enquanto ela tem, a gente observa isso, enquanto ela tem recurso, ela vai usando, né, até esgotar todos os recursos. Chega a fazer, como eu falei, pequenos furtos em casa. Quando não tem mais o que conseguir em casa, ela até pode sair para a rua, muitas vezes, para tentar conseguir dinheiro de alguma forma. Né? E, na verdade, o traficante ele se aproveita dessa situação de dependência, onde a pessoa já se sente incapaz de não usar a droga, né? A pessoa sente como se fosse uma coisa de vida ou morte para ela, e o traficante usa disso e a pessoa acaba se tornando refém, né? Dessa dependência, dessa complicação. Então,
Claro que cada droga tem uns efeitos diferentes. A gente tem algumas drogas que são calmantes, algumas drogas são depressoras, né, do sistema nervoso. A maconha, por exemplo. A maconha, o álcool, né, por calmantes. exemplo, são os calmantes, né, os benzodiazepínicos, né, os soníferos. São drogas que têm, em geral, esse uso para induzir sonolência. Algumas pessoas usam o álcool, ele tem o efeito também, a questão da juventude usa muito para a festa, né, para relaxar, para se sentir, exatamente, se sentir mais à vontade. Na verdade, o álcool, ele não é um estimulante. Ele é um depressor do sistema nervoso central. Exatamente. Por isso aquela sensação de agitação, aquela sensação de tô leve, faço o que eu bem quero, mas no momento seguinte a sensação de prazer, vem o momento depressivo. Exatamente. Né? Então, sempre depois da balada, vem o outro dia da ressaca. Com certeza. Né? Vem o dia da sensação de tristeza, de sensação de o que eu fiz ontem. Exatamente. Eu ouço muitos pacientes falarem sobre eu não consigo nem trabalhar na segunda. O que você fez no final de semana? Só festei, eu bebi um monte. Pois é, e na segunda? A segunda era realmente o momento da depressão. Exatamente, né? E além disso, o consumo contínuo do álcool, ele pode induzir inclusive o coma, pode até levar a pessoa à morte, né? Então, além disso, a gente tem que somar também nas estatísticas, né? A violência que é causada pelo álcool, quando a pessoa se sente menos inibida e acaba provocando muitas vezes brigas, entrando e se envolvendo em situações complicadas, onde ela pode apanhar, onde ela pode ser agredida e tudo mais. Tem a questão dos acidentes, que a gente tem também um grande número de jovens que perdem a vida, né, de famílias também, que às vezes não tem nada a ver com aquela festa, estão voltando para casa de uma viagem, acabam encontrando pela frente um carro desgovernado, uma pessoa que dormiu no volante ou que achou que dava tempo de ultrapassar. Né? Então, o álcool é uma das drogas, assim, de venda legalizada, né, para maiores de 18 anos, mas que ceifa dezenas de vidas diariamente, né, no Brasil. Essa situação de álcool, Marques, é muito vista por vocês? Na verdade, na polícia isso é realidade diária? Sim, eu creio que a maioria, uma grande parte das ocorrências que é atendida pela polícia são por causa do álcool, né? As pessoas ficam violentas. Você falou que vocês têm um departamento, é isso? Isso. De prevenção? No caso da patrulha escolar, a gente tem um programa chamado ProERD, que é um programa que ele combate as drogas e a violência. Então, os instrutores do ProERD, eles têm uma formação diferenciada e eles atuam na educação infantil e também na 4ª série ou 4º ano, com ali os pré-adolescentes, já mostrando para eles que daqui para frente o mundo vai oferecer para eles, né? Desde o álcool, como vários tipos de drogas, e vai ensinar para eles como, né, recusar. Existem essas medidas de como recusar? Os instrutores, os policiais vão ajudar essas crianças ou adolescentes a maneiras de recusar, né, as drogas e também a combater a violência que é gerado, né, pelas drogas muitas vezes, principalmente o álcool, né? Violência, álcool, drogas, assuntos muito interessantes e perigosos. E sobre isso, continuamos a falar no próximo bloco. Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas, mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida, para a universidade e para o mercado de trabalho. Aqui as experiências, atividades, conteúdos e aprendizados ficam para sempre. Nossa escola é mais que escola. Estudar aqui é show, é 10, é Anglo. Lugar de hora extra é no London Pub. Venha brindar a alegria e passar bons momentos com os amigos nas horas mais divertidas do dia. O aperitivo da sua noite está no Happy Hour do London Pub. Se beber, não dirija. O conforto e a segurança que você e sua família esperavam. Chegou o condomínio residencial Piemonte. A tranquilidade da natureza e a comodidade de estar a 5 minutos do centro.
com portaria, piscina coberta, iluminação com cabos subterrâneos, quadra poliesportiva coberta, quadra de tênis e muito mais. O alto padrão que você esperava chegou. Condomínio Residencial Piemonte. Exclusividade de vendas e Império Imóveis. Falando sobre drogas, quero saber, Thiago, como é que funciona? Quais são os tipos de drogas que existem? Então, a gente pode classificar as drogas de várias formas, né? A gente pode classificar, por exemplo, drogas lícitas no Brasil e drogas ilícitas, né? Como lícitas a gente pode citar a cafeína, né? Que todo mundo quase consome, né? É uma droga que causa grande impacto na sociedade. Isso é uma droga. É uma droga, né? Causa dependência, tem pessoas que não conseguem ficar sem usar, tem até situações de não tomam café, só se sentem estressadas, têm sintomas. E a gente tem também o álcool, como a gente já falou no primeiro bloco, né? Além disso, a gente tem o tabaco, né? Que é uma droga lícita para maiores de idade, que é o cigarro, né? Também tem um potencial muito grande para causar dependência, né? É um problema, de modo geral, de saúde pública, né? Não é um grande problema relacionado à violência, muitas vezes, mas gera inúmeros gastos na saúde pública quando a gente pensa lá para frente, aquela pessoa que usou cigarro a vida toda e lá para frente tá com enfisema, tá com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Muitas vezes dependendo de oxigênio auxiliar e assim por diante. Em uma conversa com um psiquiatra, esse psiquiatra comentou comigo que o cigarro afeta no cérebro a mesma região em que o crack afeta. Exatamente. Então imagina o tamanho da dependência. Por isso que na fissura do crack se mata para conseguir, mas o cigarro tem ali no próximo restaurante, na próxima lanchonete. E a gente observa isso no hospital, é muito interessante, é uma coisa que eu não tinha ideia antes de começar a trabalhar. No tempo que eu trabalhei no hospital, na ala de saúde mental, eu nunca vi um paciente tentar pedir para a família levar álcool para dentro da unidade. Agora, cigarro é uma coisa frequente, a gente tem que trabalhar isso muito com as famílias, para a família entender. Assim como uma pessoa que de repente tenta parar de fumar e continua tomando café. O cérebro associa as duas coisas e quando a pessoa toma o café, vem aquela vontade de fumar. Da mesma forma, a pessoa que tem consumo associado então de outras drogas com o tabaco. O interessante é que pare com todas as substâncias que causam dependência para que não tenha aquela vontade, para que a fissura, como você falou, não volte, né? Então, tantas vezes que a pessoa tem a condição de estar cuidando disso. Das drogas ilícitas, a gente pode falar, então, classificar elas basicamente de três formas. Né? Algumas delas são depressoras, como a gente já falou, né, no primeiro bloco, né, o caso do álcool, dos calmantes, dos soníferos. Algumas drogas são estimulantes, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no crack, na cocaína. As anfetaminas também, elas causam aquela sensação de energia, né? E dão... Inclusive o tal do rebite que os caminhoneiros utilizam. Exatamente, a pessoa usa muitas vezes para conseguir ficar alerta, entre aspas, Isso é uma droga também. É uma droga também, muitas vezes é uma mistura de algumas substâncias, inclusive anfetaminas, para conseguir ficar alerta mais tempo e ganhar tempo no frete, na viagem e tudo mais. O que acontece? Muitas vezes o cérebro vai até onde consegue, a pessoa fica um dia inteiro sem descansar, um dia e pouco, e a pessoa apaga. E nessas situações a gente tem, às vezes, né, acidentes muito graves que geralmente levam à morte de várias pessoas. Né? Então, e a gente tem também algumas drogas que são aquelas que a gente pode chamar de perturbadoras. Né? O êxtase, por exemplo, o LSD... E assim por diante a gente tem algumas drogas que são supostamente mais recreacionais, que a pessoa faz uso na festa, faz uso para se divertir, entre aspas, mas que tem um grande potencial também para causar a morte da pessoa, né? Porque influencia na saúde. Influencia na saúde. Muitas vezes você não sabe. Quando a gente fala de drogas ilícitas, a gente sempre está falando de drogas fabricadas em laboratórios clandestinos. Claro. Não tem uma fiscalização, não tem uma regulamentação. Você está comprando uma coisa que você não sabe bem o que tem ali dentro. Muitas vezes tem coisa misturada, você pode tomar... eu sempre uso tal droga, mas às vezes você compra do mesmo fornecedor, ele tem um fornecedor diferente e vem uma concentração diferente, uma substância diferente. Né? Além disso, a gente tem associação de drogas. Né? É muito comum na festa a pessoa tomar uma droga estimulante junto com o álcool, que é uma droga depressora. Isso faz uma bagunça no cérebro que é uma coisa terrível. Né? Então, aí a gente tem muita chance também de ter infartos, derrames, né? Que são os acidentes vasculares cerebrais e assim por diante. Márcia, como é que funciona no dia a dia, no trabalho de vocês? Existe incidência de vocês encontrarem pessoas utilizando drogas, adolescentes utilizando drogas? E qual é a conduta de vocês? Acontece, sim, e as pessoas denunciam, né, esse tipo de situação, e a providência que a polícia militar toma é abordar essa pessoa e constatado que ela está fazendo uso de
uma droga ilícita, essa pessoa é encaminhada para o fórum, onde ela vai responder um processo. E se no caso de uma pessoa, um adolescente, né, pessoa menor de idade, adolescente ou criança, a gente vai comunicar imediatamente aos pais, ou na falta deles o conselho tutelar, para que investigue de onde que essa criança ou adolescente conseguiu essa droga. Se caso a gente identifique até mesmo cigarro ou bebida alcoólica, quem vendeu ou quem forneceu, essa pessoa é presa em flagrante. E você, Thiago, como profissional da saúde, né, como enfermeiro, existe alguma situação, alguma dica para que essa pessoa que esteja iniciando, que pense em iniciar com esse hábito, já pare por aqui mesmo, porque é um hábito muito nocivo, muito difícil? A coisa mais importante que a gente pode falar para as pessoas que estão com essa intenção, que estão pensando nisso, a dificuldade para conseguir largar. A gente vê pessoas desesperadas, com vontade, com muita força de vontade, com apoio da família, e mesmo assim, eu poderia dizer que de cada 100 pessoas que a gente faz o tratamento, pouquíssimas delas conseguem manter essa abstinência por um bom tempo, né? Então as que conseguem são aquelas pessoas que muitas vezes têm que mudar todos os hábitos de vida, parar de sair com aqueles amigos, entre aspas, que estão fornecendo, que estão incentivando, que ficam dando ideia para a pessoa, de tentar fazer a pessoa voltar a consumir. Muitas vezes a pessoa tem que mudar de casa, mudar de bairro, em alguns casos, algumas pessoas que eu conheço que conseguiram mudar até de cidade, né, para conseguir largar o vício. Então é uma coisa extremamente difícil. Depois que começa e se instala o vício, a pessoa tem que ter todo um amparo da família, né? E um amparo, tem que ter uma força de vontade extremamente forte para conseguir manter. Então, a melhor dica para quem ainda não entrou é que não entre nessa situação, né? Como você falou, uma fuga da realidade, uma fuga de problemas, isso não vai resolver nada, os problemas vão continuar lá e a droga só vai agravar os problemas, né? Então, o consumo da droga vai só piorar a situação. Se a pessoa tem qualquer tipo de problema que seja, ela tem que procurar resolver de uma forma lícita, de uma forma honesta os problemas, para conseguir que eles se resolvam mesmo, né? Então as drogas não têm nenhum benefício para a pessoa, elas não vão melhorar o desempenho dela na escola, não vão fazer a pessoa ter uma renda melhor, não vão melhorar o convívio dela na família, contrário. Muito pelo contrário, elas só vão prejudicar tudo isso que a pessoa pode estar usando como desculpa para pensar em usar. Todas as situações da vida dela vão se prejudicar, né? E a vida dela vai só piorar quando ela estiver usando. Então é uma coisa muito difícil conseguir, claro que é possível, né? A gente tem vários casos de sucesso, onde a pessoa consegue ter essa mudança toda na postura e se policiar e conseguir se conhecer muito bem, para quando começar aquele desejo, a pessoa conseguir cortar isso antes de chegar ao ponto de experimentar, de usar novamente a droga. E a dependência, depois que se instala, é para toda a vida, né? A pessoa nunca vai estar curada, a pessoa vai estar sempre... Se ela voltar a usar, ela vai estar na recaída e vai ser todo aquele processo novamente. Sempre novamente. Sempre novamente. Então a melhor coisa é que a pessoa realmente não use. Fique longe. As famílias têm que estar atentas, têm que conversar com seus filhos, conhecer os seus filhos muito bem. Qualquer mudança de comportamento, estar procurando conversar com o filho, conversar na escola para estar alerta sobre isso. Conhecer os amigos do filho, né? E colocar também um pouco de limite, né, nos horários, aonde o filho vai. Então a gente vê muitas vezes o adolescente... Liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade, exatamente. Ok. Quero agradecer vocês, foi ótima a nossa conversa. Quero agradecer as meninas da loja Toque de Anjo, que me veste. Quero agradecer o pessoal do Salão do André. E o Papo Reto fica por aqui.